Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Preciso repartir com vocês uma sensação bastante preocupante que eu tive a partir das informações que o meu colega Diogo Rossi passou hoje no meu programa. Tem um programa, minha gente, todos os dias na Rádio Bandeirantes, 94.9, todos os dias das 11 até meio-dia. Aí o Diogo Rossi, setorista do Grêmio, falou o seguinte no programa: a grande preocupação da direção do Grêmio nesse momento é que o Renato não perca a motivação. Entenderam? O Grêmio teme que o Renato se sinta desmotivado a seguir puxando o máximo que pode dos jogadores até o final do Campeonato Brasileiro. A direção do Grêmio quer manter o técnico Renato Portaluppi mobilizado, porque o Renato deu uma entrevista bastante preocupante no sábado passado, depois da derrota para o São Paulo, admitiu a possibilidade de não ficar para o próximo ano, não sabe se ele é que vai decidir ou se a direção do Grêmio é que vai tomar essa decisão. Chegou até a falar que, olha, se fosse outro técnico, se eu não fosse o Renato Portaluppi, já teria pedido para sair. A direção do Grêmio está começando a entender que o Renato está pouco a pouco deixando o Grêmio. A direção do Grêmio até admite que isso possa acontecer no ano que vem. Internamente, até se comenta, não, ano que vem vamos buscar um outro técnico, algumas ideias novas. O Renato é muito bom treinador, mas algumas coisas ele não está conseguindo mais realizar. Para 2024 a direção até tem esse pensamento, mas para esse ano não. Para o restante do Campeonato Brasileiro, não. A direção do Grêmio acha que somente o Renato vai poder seguir comandando o time até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Que a saída dele nesse momento jogaria tudo por terra, um novo técnico teria que vir, pouquíssimo tempo para implantar seus métodos. Então a direção do Grêmio quer que o Renato esteja focado ainda nessa sequência de campeonato. Refém, né? Refém do Renato Portaluppi, a direção do Grêmio. Aí fiz uma pergunta para o Diogo Rossi, que é a seguinte: tá, beleza, mas o Renato, Diogo Rossi, ainda consegue mobilizar esses jogadores do Grêmio? Porque nós sabemos, né? Uma das grandes marcas do Renato é justamente essa, de adquirir a confiança, mais do que isso, adquirir o carinho dos jogadores que jogam por ele, dão a vida por ele. Sempre deram, sempre foi assim a relação do Renato com os jogadores. Mas será que ela ainda é isso? Será que os jogadores estão dando tudo? Estão vendo no Renato o seu grande fator mobilizador? Esta é a pergunta. Tudo passa por isso. Os jogadores, mesmo com limitações técnicas, correm ao máximo porque ali, na beira do gramado, está o Renato, que é uma espécie de pai para todos eles. Será que esta ainda é a relação? Será que tem gente que ainda se mata pelo Renato? E se não houver mais esse espírito? Se os jogadores meio que, vamos cumprir nosso papel aí, não derem o algo mais, aí vai ficar extremamente complicada a situação e já começa pelo jogo duríssimo dessa quarta-feira contra o Flamengo. Então esse é o raciocínio. A direção do Grêmio não quer que o Renato jogue a corda, que o Renato entregue os pontos. Ela quer ver o Renato mobilizado, puxando, tirando o máximo dos jogadores para a garantia dessa vaga na próxima Libertadores América. É assim que a direção está vendo o encerramento, a reta final, as últimas rodadas do campeonato. E aí a pergunta precisa ser feita. Se o Renato fizer o apelo, vamos lá, moçada, os jogadores vão fazer o que sempre fizeram pelo Renato? Eu não tenho a resposta. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima.